Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Tem alguém aqui que está vindo aqui pela primeira vez? Não. Seja muito bem-vinda, tá? Todos sejam muito bem-vindos, sejam acolhidos, né? Já são acolhidos, no momento que entram aqui na casinha, já estão sendo acolhidos, atendidos pela espiritualidade maior e por Deus. Segundo o Espiritismo, né? A saudade de entes queridos é a dor causada pela separação física. É a dor causada pela separação física. Mas não é o fim da vida. Não é o fim da vida. É um sentimento natural, mas que pode ser reconfortante quando entendemos que os espíritos continuam existindo, mas em outro plano de existência, ou seja, em um plano espiritual e não aqui na Terra, né? Então, a saudade é normal a gente sentir saudade das pessoas que se foram, né? Mas nós sabemos que eles continuam vivos, vivendo em outro plano. Essa saudade é vista como estímulo para enviar pensamentos e orações, pois os espíritos captam essa energia e o luto deve ser vivido com fé na continuidade da vida e de um reencontro futuro. Porque quando nós oramos, quando nós pensamos pensamentos positivos e emanamos energias positivas, vibrações positivas para os nossos entes queridos, eles recebem com muito prazer, com muita alegria. Como o Espiritismo lida com a saudade? O Espiritismo ensina que os entes queridos não morrem. Vocês sabem que a única doutrina, vamos colocar assim, nós sabemos que é a doutrina espírita, mas queira que não, é uma religião, né? É uma filosofia, mas é uma religião. É a única que acredita na reencarnação e que o espírito, que nós temos um corpo, uma matéria, que é a matéria, o espírito e o perispírito. E nós sabemos que o nosso espírito, ele não morre nunca. Ele continua vivendo. Então, nós sabemos que eles continuam a existir, mas em outro plano espiritual. Podendo manter laços de afeto e até se aproximar das pessoas aqui da Terra. Muitas vezes nós não vemos, mas eles estão próximos a nós. Claro que não é dizer assim, o espírito, o meu pai faleceu, desencarnou, né? Meu pai desencarnou esse ano, aliás, em fevereiro, e meu pai está o tempo inteiro aqui comigo. Claro que não. E para isso ele tem que ter permissão. Né? Ele tem que estar no estado vibratório muito bom, muito alto, para ele poder fazer visitar aqui. Não é assim, não é muito fácil. Há também outra forma de lidar com a saudade, é a comunicação através do pensamento. A saudade, ela pode ser transformada em um canal de comunicação. Os espíritos recebem nossos pensamentos e orações, como eu falei anteriormente, que os consolam e os auxiliam em sua jornada. Então, quando nós oramos por eles, emanamos preces para eles, pensamos positivamente, nós estamos auxiliando-os na sua jornada, né? Na sua jornada de aprendizagem lá no plano espiritual. Porque muita gente diz assim, morreu, acabou. Não, morreu, não acabou não. Nós continuamos vivendo, trabalhando, estudando lá. Eu sou professora, vou ser professora lá também, vou continuar dando aula, vou continuar ajudando. Cada um vai ter uma atividade, cada um tem a sua missão. Como nós temos a nossa missão aqui na Terra, lá também nós temos uma missão. E temos que exercer essa missão. Mas só que também essa comunicação, muitas vezes, muita gente acha que eu vou chamar o meu irmão, minha mãe, meu pai, que já se foi meu esposo, minha esposa, e ele vai vir. Não, não é assim não. Eles não podem vir.
Por quê? Porque o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. E quanto mais nós ficamos chamando, isso não faz bem nenhum para eles, né? Ele está bem, ele precisa se adaptar ao outro plano, ao outro mundo, a outra existência. Então nós não podemos ficar implorando que ele volte para cá. Temos que deixá-lo viver a vida dele lá. O que nós podemos fazer é orar por eles. Aí depois nós temos outra forma de lidar também com a saudade, a dor e a fé. Porque é dolorido, né? É doloroso mesmo. Quando alguém, perde um ente querido, nós sabemos. Eu passei por isso esse ano e eu sei o quanto dói. Dói muito perder alguém muito próximo a nós, né? Além de uma família, um familiar, um amigo, muitas vezes um amigo é muito mais até do que um parente. E você sente muito. Então, a dor excessiva e a falta de fé no futuro podem ser vistas como obstáculo ao progresso do espírito desencarnado. Então, a dor excessiva, ela pode atrapalhar o progresso desse espírito lá no mundo espiritual. Pode atrapalhá-lo. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Sofrer sim, né? Mas não excessivamente. Tentar se controlar mais, né? Tentar fazer outras coisas, né? Orar, fazer preces, pensar positivo. E aí, na questão 936 do Livro dos Espíritos, tem assim: por isso é importante transformar a tristeza em resignação e confiança em Deus e na vida após a morte. Nós temos que confiar em Deus, porque se Deus levou aquele ser, é porque já era a hora dele, já estava no momento dele ir. Todos nós, quando viemos, nós acordamos, né? Temos um acordo, temos um momento de vir e um momento de voltar. Temos um momento de vir e um momento de voltar. Então, se Deus o levou, é porque foi chegado o momento dessa pessoa partir. Então, temos que confiar em Deus. Temos que ter mais confiança em Deus, acreditar mais em Deus, crer mais em Deus. Porque muitos se desesperam e acabam até falando assim: eu não acredito mais em Deus. Eu ouvi isso, acho que semana passada. Uma pessoa porque ela perdeu o pai dela, isso já faz 4 anos, tá? E aí a mãe dela está doente, ela disse assim: se minha mãe morrer, eu não acredito mais em Deus. Para mim, Deus não existe. Eu disse: meu Deus do céu, como que Deus não existe se você está aí? Falei para ela assim na hora, né? A prova viva de que Deus existe é que nós estamos aqui, né? É a maior prova. Como é que nós não vamos acreditar em Deus? Outra forma de lidar é o reencontro. A morte é vista como uma despedida momentânea, ou seja, uma separação momentânea. Com base na doutrina espírita, o luto pode ser enfrentado com a esperança de um reencontro futuro, porque nós sabemos que um dia nós iremos nos reencontrar com esses entes queridos. Vai depender, claro, da vibração de cada um que for, né? Muitas vezes tem gente que diz assim: ele foi hoje, já chegou lá, já foi recebido pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. Não é bem assim. Vai depender da vibração de cada um. Vai que o pai dele está muito mais evoluído, está num grau muito mais de evolução, né? Então vai depender da vibração de cada um. Aí nós temos também aqui: orar. Em momentos de saudade, que eu estou falando sempre na prece, na oração, né? Ore para o ente querido. Ele vai receber com tanto carinho, mas com tanto carinho essa oração, que ele vai poder até muitas vezes estar ao seu lado ali ouvindo. Mas isso é claro, se permitido por Deus. Se ele tiver essa permissão. Eu sempre estou colocando isso. Não é assim. Não é: eu estou orando, ele está aqui recebendo. Não é bem assim. Ele só vem se ele tiver permissão de Deus.
Vocês sabem que nós temos livre-arbítrio, mas temos Deus acima de nós. Aí depois tem assim, lembre-se com gratidão. Por que não lembrar dessas pessoas com gratidão? Ao invés de se torturar, né, com a dor, lembre-se das experiências boas vividas com essa pessoa, dos momentos bons que vocês passaram juntos, tudo que essa pessoa representou para você, que ela representa na sua vida. Geralmente eu não falo assim, eu amava meu pai, eu amo meu pai, porque eu sei que ele está vivo. Então eu nunca uso essa palavra amar, representa. No passado eu representava, eu coloco o que eu lembro dele, de tudo que ele representa para mim, de tudo que ele me ensinou, que ele me ensina, com tudo que ele deixou, com o legado dele, né? O tanto que eu amei, que eu amo meu pai. Então nós podemos fazer isso. Continue amando. Lembra de tudo que essa pessoa representa na sua vida, tudo que ela foi e é para você. É muito importante, né? Então, fazendo isso, nós estamos convertendo o quê? A saudade em gratidão. Em gratidão a essa pessoa. Em gratidão a essa pessoa. Por quê? Porque você está lembrando de coisas boas. Muitas vezes, quantas coisas boas que essas pessoas fizeram, né? Quantas coisas boas que ele fez, que ela fez. E aí, muita gente só lembra ali, muitas vezes na hora do velório. Mas temos que lembrar sempre. Principalmente na hora que vai fazer a oração. Orar por essas pessoas. Porque eles vão receber com muito amor, com muita alegria, com muita fé. Isso não significa também reprimir a dor. Não significa reprimir a dor. Mas buscar um olhar mais positivo e de amor. Como a que a doutrina espírita oferece, né? Então, não reprimir a dor. Por quê? Porque você sabe que você continua amando essa pessoa continua te amando. Se você sente saudade, ela também sente saudade de você. É uma troca, né? Diz assim, não, é só eu que sinto aqui. Não, eles também sentem lá. Só não podemos ficar o tempo inteiro chamando essa pessoa. Outra forma de lidar com a saudade é buscar conhecimento. Nós temos o quê? As obras do Allan Kardec, as obras do Chico, do Divaldo, livros excelentes. Por exemplo, aqui na nossa biblioteca, ela é riquíssima. Nós temos romances espíritas esclarecedores. Pega um livro, vai ler um livro espírita, então ela vai te orientar, vai te esclarecer, né? Aí tem gente assim, mas eu tenho dificuldade na leitura. Pede para o neto, para a netinha baixar no YouTube. No YouTube tem muita coisa espírita que você pode pedir, baixar ali, e você escuta no telefone. Que tem gente que gosta muito. Eu sei que tem pessoas que adoram ficar ali mexendo no telefone, então vai ouvir essas coisas. Vai tentar estudar um pouquinho a doutrina. Ler obras que sejam importantes, que te esclareçam. Não adianta eu ler uma coisa que não vai me acrescentar em nada, não vai somar nada na minha vida. E aí, uma coisa que também eu acho que é muito importante, viva. Lembre-se de que você tem direito a reconstruir a sua vida. Quem é que nunca ouviu alguém dizer assim, minha vida acabou. Meu esposo morreu, ou minha esposa morreu, ou meu filho, ou minha filha, a minha vida acabou. Não vou fazer mais nada, nada me interessa, porque agora eu fiquei sozinha, eu perdi meu familiar, perdi meu ente querido, perdi a pessoa que eu mais amava, eu não quero mais saber de viver. Muita gente se entrega mesmo, se entrega à depressão, muitos até entram num quarto, não quer mais nem sair do quarto, né? Eu tenho uma amiga que está assim, ela perdeu um filho, realmente um filho novo, né? Com 32 anos, ela não sai do quarto. Ela está depressiva, eu já fiz visitas para ela. Ela está depressiva, ela não quer sair, ela fica olhando o quarto dele o tempo inteiro, vai lá, arruma o quarto dele, coloca flores, coloca água para ele, entendeu? Então assim, ela está esquecendo de viver. Mas será que ele está feliz com isso?
né? Eu até conversei com ela sobre isso, para ela deixar um pouco isso do lado e tentar viver a vida dela, tentar reconstruir a vida dela, pois a vida da gente não pode parar, não pode parar, porque Deus, Ele não quer que seus filhos sofram, Ele não quer que seus filhos sofram. Deus é tão bom que Ele quer apenas a nossa felicidade, Ele quer apenas que nós sejamos felizes. Aí tem uma frase do Chico, que eu gosto muito, que é assim, ó, Chico Xavier costumava dizer que a saudade não é sinal de fraqueza, mas de amor que continua. Ó, a saudade não é sinal de fraqueza, mas de amor que continua, mesmo além do tempo e da matéria. Para ele, a morte não rompe os laços verdadeiros. Pelo contrário, apenas transforma a forma de amar e estar presente. Apenas transformou, né? Por quê? Porque aquela pessoa não está mais fisicamente aqui. É como se estivesse morando em outro estado, em outro país, que a gente não pode visitar sempre, né? Então, é muito importante essa frase do Chico. A saudade não é ausência, mas sim a presença de outro formato, uma ponte entre o plano espiritual e o plano material, alimentada pelo amor que não morre, porque o amor que nós sentimos pelo ente querido, ele não morre nunca, né? Ele continua do mesmo jeito, muitas vezes até maior, né? Muitas vezes até maior, até cresce, né? É um sentimento que pode ser vivido com serenidade, pois indica que o amor continua vivo e que o reencontro é uma certeza. Por isso que estou falando realmente, novamente, do reencontro, mesmo que outro plano de existência. Por quê? Porque nós sabemos que nós iremos nos reencontrar um dia. Pode ser que eu chegue lá e não encontre logo, de cara, no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, porque o tempo de lá é diferente do nosso tempo aqui, vocês sabem disso, né? Mas um dia, com fé em Deus, nós nos reencontraremos. Aí depois, uma outra forma é a saudade como ligação espiritual. A saudade é sentida porque o magnetismo da pessoa que partiu continua existindo no plano espiritual, mesmo que não se possa sentir a presença no plano físico. Então, o magnetismo dele ainda é forte. Então, por isso que nós acabamos sentindo a presença, né, do nosso ente querido aqui no plano físico. Através de quê? Do amor, do carinho, dos pensamentos positivos, né? Vínculo eterno. O amor e o vínculo eterno entre as pessoas continuam existindo, transcendendo a barreira da morte física. A saudade é a forma como o coração sente essa continuidade. Então, é uma forma de quê? De sentir saudade, né? É uma forma de sentir saudade. Nós temos um vínculo eterno, e esse vínculo eterno não acaba nunca. Não acaba nunca, não é com a morte que vai terminar. Ah, morreu, pronto, ele agora não faz mais parte da minha família. Não, ele ainda é meu parente, sim, né? Ainda continua aquele vínculo eterno. Não reprimir a dor, não reprimir o sentimento de saudade, mas vivenciá-lo de forma saudável, pois ele faz parte do processo de adaptação e luto. Vou meio que correr um pouquinho, tá? Porque está quase encerrando. A serenidade, ela permite que a saudade seja um consolo, alimentado pela certeza do reencontro futuro e pelo aprendizado de que o amor transforma e não termina. E o último, aceitar o luto. Aceitar o luto é fundamental, mas é preciso cuidado para que ele não se transforme em depressão. Que é o que eu falei antes, da minha amiga que não quer sair do quarto, quer toda hora lá no quarto do filho. Então isso aí é uma forma de não estar aceitando muito o luto dela. A vida continua e é preciso seguir adiante, sabendo que a vida é um processo contínuo de aprendizado.
pois tudo aqui na nossa vida são oportunidades de aprendizado. Tudo que nós façamos, todas as perdas, todas as vitórias, são oportunidades de aprendizado, para nós aprendermos e evoluirmos espiritualmente, que são alguns comportamentos que ajudam com o processo do luto. Acolha as suas emoções e as observe. Faça sempre o bem, faça ações edificantes, coisas boas, mas observe suas ações. Faça o bem, faça uma caridade a alguém que está precisando. Caridade não é só com dinheiro. Nós podemos fazer uma visita a alguém que está precisando. Podemos dar uma palavra de apoio a alguém que precisa. Alguém está precisando desabafar, está com muito problema. Vá lá, escuta aquela pessoa. Escuta, não precisa nem falar nada. Muitas vezes ela só quer ser ouvida. Fortaleça o contato com as pessoas. Então, o contato com pessoas significativas, construindo sua base de apoio. Ou seja, tenha uma pessoa de confiança, uma pessoa que você possa chegar, conversar, desabafar, que seja a sua base de apoio, que possa te apoiar nesse momento de dor, de saudade. Estabeleça novas rotinas no seu tempo. Tente criar novas rotinas, eu não tenho tempo para nada, mas arranje um tempinho para fazer uma visita, um tempinho para conversar com um amigo, um tempinho para ler o Evangelho. Pega o Evangelho. Eu não vou ler todo o capítulo que é grande. Leia um versículo, leia um capítulo do Evangelho. Leia e reflita, já vai te fazer muito bem, já vai te ajudar. Cuide da sua saúde física, mental e espiritual. Por quê? Porque se nós não estamos bem fisicamente, a mente e o espírito também não estão. Pense sempre positivo. Converse com alguém de sua confiança. Que foi isso que eu falei, procurar alguém que seja a sua base de apoio. Aí tem mais duas questõezinhas, que já vai terminar, duas questõezinhas do Livro dos Espíritos, que é a questão 934, que ela aborda a perda de entes queridos como uma prova ou expiação comum a todos, mas oferece a consolação da comunicação com os que estão no plano espiritual. Então, assim, essa perda pode ser, muitas vezes assim, eu perdi o meu filho, era um bebê, era um bebezinho recém-nascido, ou tinha um aninho e pouco. Por que será que eu perdi? Pode ser uma prova para os pais, precisavam passar por aquilo, ou uma expiação. O que será que eu ando fazendo? E pode ser também de outras vidas, pode ser dessa e pode ser de outras. E na questão 935, ela esclarece que a comunicação com os entes queridos é uma profanação, apenas se for feita de forma desrespeituosa. Quando há recolhimento e respeito, os espíritos se manifestam com prazer e se alegram com as lembranças. Mas nós não nos comunicamos através dos sonhos, mas do sono do corpo físico, do sono. Muita gente diz assim, quando eu sonho, eu estou me comunicando com aquela pessoa que se foi. Eu sonhei com o meu marido que já se foi, Ele veio me visitar. Não, é através do sono, quando o espírito, ele se desprende do corpo. Aí sim, que aí o espírito, ele goza de uma certa liberdade, em poder visitar aquela pessoa. O tema de hoje era esse, da nossa exposição. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.